Passei mal no trabalho. O corpo pesava, o chão parecia girar, e por um instante achei que desmaiaria entre o barulho dos teclados e o frio do ar-condicionado. Avisei meus pais, esperei uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de preocupação. Mas o celular permaneceu em silêncio. Voltei para casa ainda tonta, com a cabeça pesada e o peito apertado. O silêncio do telefone me acompanhava, misturado à sensação sufocante de estar sozinha, aquela solidão que não vem da ausência de gente, mas da falta de cuidado, da falta de olhar. As ruas pareciam mais longas, o ar mais frio. Cada passo até o portão era como atravessar uma distância que não era só física, era emocional. Era o espaço entre mim e o resto do mundo. Abri a porta devagar. A casa estava quieta, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. O cheiro do jantar ainda pairava no ar, mas ninguém esperava por mim. Nenhum bilhete, nenhum "Como você está?". Larguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Deitei na cama com o corpo mole, sem energia, e por um instante só fiquei ali, ouvindo o som distante dos carros passando na rua, tentando não pensar. Mas o pensamento vem mesmo quando a gente tenta fugir. Eu me perguntei o porquê. Por que ninguém veio? Eu havia dito que estava passando mal, que talvez precisasse ir ao hospital. Será que minha mensagem se perdeu? Ou será que simplesmente não importava o bastante para interromper o conforto da rotina deles? Peguei o celular. Nenhuma notificação nova, nenhuma ligação perdida, nenhum melhorou. O coração apertou, como se cada batida denunciasse o abandono. Então, quase sem pensar, abri o Instagram. Era automático. Um reflexo, talvez uma tentativa inconsciente de me distrair. E foi ali que vi. Uma foto recente postada há poucos minutos. Minha irmã sorria entre meus pais, todos arrumados, felizes, luz bonita, mesa posta. A legenda dizia, em letras claras, quase cintilantes, "Família reunida é tudo". Por um segundo, achei que era uma lembrança antiga, mas o prato na mesa, o mesmo que estava na pia da cozinha, denunciava que era agora, naquela mesma noite. Enquanto eu voltava sozinha, fraca e sem resposta, eles estavam ali, rindo, brindando, tirando fotos como se o mundo estivesse perfeitamente em paz. Senti o estômago embrulhar. O coração acelerou, não por raiva imediata, mas por uma dor funda, quase infantil. Aquela dor de não ser vista, de perceber que sua ausência não faz falta. Fiquei olhando para a tela, e o sorriso deles começou a se embaralhar diante dos meus olhos. Não chorei logo. Primeiro veio o choque. Depois, o silêncio. E então, a dor. Lembrei de tantas vezes que estive presente, das festas em que fui quem ajudou a organizar tudo, dos dias em que me atrasei no trabalho para passar no mercado e comprar o que faltava, 2 jantares em que lavei a louça sozinha enquanto os outros riam na sala. Lembrei também das vezes que pedi ajuda, e o pedido ficou no ar, sem resposta, dissolvido entre assuntos mais importantes. E agora, ali estava a prova. A família reunida não precisava de mim para parecer completa. Passei o dedo pela tela, hesitando em curtir a foto. Parecia ironia, como se eu assinasse embaixo o próprio esquecimento. Deixei o celular cair ao meu lado e fiquei olhando o teto. O quarto parecia maior, mais vazio. O som dos risos imaginários vinha da sala como um eco distante, como se a casa sussurrasse que eu estava fora da moldura. De repente percebi que o mal-estar do trabalho era só o sintoma de algo mais profundo. O corpo pediu socorro, mas ninguém ouviu. Talvez porque, há muito tempo, minha presença tivesse se tornado um ruído fácil de ignorar. Pensei em levantar, ir até a sala, perguntar por que ninguém se importou. Mas não fui. Sabia que eles me olhariam com surpresa, talvez com aquele tom de culpa disfarçada de desatenção. "Ah, a gente não viu sua mensagem. Estávamos ocupados, desculpa. Quer um pouco do jantar?" E eu teria que sorrir, fingir que estava tudo bem, porque reclamar seria criar problema. Então fiquei ali, deitada,
respirando fundo, tentando não deixar as lágrimas saírem. Mas elas vieram, lentas, silenciosas, mornas, e enquanto caíam, uma pergunta martelava na cabeça. Se família é tudo, por que eu me sinto nada? Talvez a resposta esteja no fato de que o amor, quando é seletivo, machuca mais do que a indiferença. Porque a indiferença não promete nada. Já o amor prometido e negado fere em silêncio todos os dias. Peguei o celular de novo. Olhei a foto pela última vez e percebi que eu não cabia nela. Começou no instante em que encarei a tela do celular e vi aquela foto. Era como se o tempo tivesse parado por um segundo. O riso congelado da minha irmã, o olhar orgulhoso dos meus pais, o brilho quente da luz sobre a mesa, tudo aquilo formava um retrato perfeito de algo que me excluía completamente. A legenda simples e cruel parecia gritar: família reunida é tudo. Senti o corpo inteiro estremecer. O peito apertou tanto que precisei respirar fundo para não chorar de imediato. Era estranho. Eu não sentia raiva. Pelo menos não naquele primeiro momento. Sentia algo pior. Um tipo de vazio que vinha de dentro, um buraco abrindo espaço onde antes morava o amor. E dentro desse buraco, só o eco da pergunta que não calava. Por que não eu? Enquanto eles riam, eu estava ali, no escuro, tentando juntar os pedaços de uma dor que ninguém via. Lembrei do instante em que mandei a mensagem no trabalho, suando frio, a visão embaçada, o corpo pedindo ajuda. Lembrei de esperar, olhando o celular vibrar sem resposta, convencendo-me de que talvez estivessem ocupados. Mas agora, vendo aquela foto, percebi que não era falta de tempo, era falta de vontade. Eles tinham escolhido não vir. Tinham escolhido sorrir sem mim. O silêncio da casa, antes apenas incômodo, agora pesava como um grito contido. Levantei, andei até o espelho, meu reflexo me encarava com olheiras fundas, a pele pálida, os olhos marejados. E foi nesse olhar que encontrei a verdade. Eu estava cansada de ser a sombra, a filha que ninguém nota, o plano de fundo da felicidade alheia. Peguei o celular de novo. A foto ainda estava lá, os comentários se acumulando. Que família linda! Amo vocês! Que união maravilhosa! E cada palavra era uma punhalada suave, porque eu sabia que aquela união era uma encenação, um retrato cuidadosamente editado para parecer perfeita. O que ninguém via era o espaço vazio na mesa, a cadeira que deveria ser minha. Pensei em comentar. Algo simples, irônico, que dissesse tudo sem dizer nada. Talvez um lindos ou um pena que não pude estar aí. Mas apaguei antes de enviar, porque percebi que meu comentário seria lido, ignorado, talvez até apagado. Como eu. Sentei de novo na cama e deixei o celular de lado. O coração batia rápido demais, como se tentasse acompanhar o peso das lembranças que vinham em ondas. Os natais, em que eu era quem filmava os outros abrindo presentes, os almoços de domingo em que minha voz se perdia entre as conversas, os conselhos que eu dava e que ninguém ouvia. Até que alguém repetisse a mesma coisa, e aí sim virasse boa ideia. Eu era o eco, nunca a origem. As lágrimas vieram sem aviso. Não chorei por eles, mas por mim. Por todas as vezes em que me esforcei para ser vista, por todos os tudo bem ditos com um nó na garganta. Chorei pelo esforço silencioso de tentar pertencer. E percebi que o que doía mais não era estar fora da foto, mas entender que talvez eu nunca tivesse estado realmente dentro. A dor veio em ondas, profunda, quase física. Fiquei lembrando das vezes em que adoeci e ouvi "deve ser drama", das horas em que precisei desabafar e recebi apenas um "você sempre exagera". E ali estava a ironia. Eu que sempre me doei tanto, que sempre quis agradar, agora era apenas um detalhe ausente em uma imagem perfeita demais para ser verdadeira. Levantei de novo, fui até a sala. As luzes ainda acesas denunciavam que eles tinham estado ali há pouco tempo. Pratos na pia, copos pela metade, o perfume da comida ainda no ar.
Passei os dedos pela mesa, fria, e imaginei as risadas que haviam enchido aquele espaço enquanto eu lutava para chegar em casa, tonta, sozinha. Senti uma raiva súbita, ardente, mas passageira, porque logo veio o cansaço. Um cansaço diferente, o tipo que não vem do corpo, mas da alma. O tipo de exaustão que aparece quando a gente finalmente percebe que insistiu demais onde não havia espaço para ficar. Voltei para o quarto e sentei no chão. Tudo parecia pesado. O corpo, o ar, a própria ideia de família. Peguei o celular mais uma vez, abri a galeria e vi uma foto antiga. Eu e minha irmã, ainda crianças, rindo juntas na praia. Por um instante senti saudade do tempo em que o amor era simples, em que ninguém precisava provar nada para ninguém, onde um abraço bastava. Mas esse tempo passou, e agora o que restava era uma coleção de imagens que contavam uma história que não era mais minha. Foi ali, no chão frio do meu quarto, que entendi o verdadeiro clímax de tudo. Não era a foto, nem a ausência deles, mas a minha percepção, dolorosa e libertadora, de que eu já não precisava mais implorar para ser amada, que eu podia existir fora da moldura sem ser sombra de ninguém. E enquanto as lágrimas secavam, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Não era consolo, nem paz imediata. Era um começo, um pequeno, quase imperceptível início de algo novo, a coragem de me bastar. Porque naquele momento, ao contrário de todas as outras vezes, eu não quis correr para eles. Não quis explicações.